Muito boa noite para você ligado aqui na RDF TV, no canal no YouTube. Estamos no ar com mais um Luciano Rodrigues Podcast, segundo episódio, né, Priscila? Exatamente. Segundo programa chegando aqui no canal para você. Já tivemos a nossa grande estreia, né? E realmente grande, né? Foram 2h30 de programa aqui com o nosso convidado, que foi o Klaus Ierck, né? Maestro, regente aí de orquestra, né, de grandes corais aqui de Santo Ângelo, deu uma aula para nós aqui sobre música e também o programa foi muito legal e eu quero agradecer já, né, Priscila, os comentários que a gente teve aí ao longo do programa, né, foram várias participações, as curtidas. E como é que faz para quem quer nos ajudar aí? O que tem que fazer, Priscila? Boa noite. Nos siga nas redes sociais, né? O nosso Instagram é rdf_tv. E aqui no YouTube, não esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar. E a nossa fanpage, a nossa página também no Facebook, né? Que é facebook.com/rdffilmesprodutora. Isso. E eu quero falar para você também aí, meu amigo empresário, meu amigo que tem aí o seu comércio, a sua empresa, o seu negócio, né? Ou o seu serviço também. Quer divulgar? Aqui é o lugar certo. O podcast está chegando, estamos estruturando, né? Estamos ao vivo nesse momento, mas o programa é gravado, mas teremos aí programas ao vivo a partir do mês de julho. Estaremos ao vivo toda segunda-feira aqui para valer, tá bom? E aí você quer saber como participar, como, né, ajudar esse programa a ir mais longe e também divulgar aí a sua empresa, a sua marca? Então o telefone está na tela aí, ó. 96 16 37 77 é o telefone, 96 16 37 77, está aqui embaixo, bem certinho, né? Para mais informações aqui, para você saber como é que faz, como é que vai funcionar. Em breve também teremos novidades aqui desse espaço, desse estúdio e também da nossa produtora. Então fica ligado com a gente aí para acompanhar. Mas agora, dado o recado, vamos ao nosso programa de hoje. Conhecer o nosso convidado, que também é muito especial. Estamos recebendo aqui um convidado de peso, vamos dizer assim, e pode-se dizer assim, né? Porque são mais de 50 anos de carreira, olha só, mais de 50 anos de experiência em rádio, né? Como radialista, como mestre de cerimônia, né? E também responsável por um dos maiores portais aqui de Santo Ângelo e pode-se dizer da região, né? E para o Brasil inteiro, o mundo, né? Que é o Rádio Cidade. Estou falando dele, Jairo Ferreira Pereira. Muito boa noite, Jairo. Boa noite, Luciano. Boa noite, Priscila. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui e bater esse papo com vocês, muito legal, com o público, né, que acompanha. Inicialmente, gostaria apenas de cumprimentá-los como empreendedores, né, que é importante. Empreendedores de comunicação, acho que é muito importante. Eu que venho dessa área, né, de mais de 50 anos na área, então me sinto muito feliz em ser o segundo convidado para participar desse podcast, né? Então é uma alegria muito grande estar aqui. Eu que agradeço, Jairo, pelas palavras. E para nós, né, que já vemos aí numa amizade já de um tempo aí, né, que a gente se conhece dos trabalhos, né, dos eventos, para mim poder ter você aqui é um prazer enorme, né? O Jairo, que ontem na live que fez lá no Rádio Cidade, né, comentava que ele quase não gosta de dar entrevista, Priscila, né? Eu sou, e realmente eu acho acanhado, que acanhado. Na verdade, todo mundo que faz entrevista não gosta muito da entrevista. Ser entrevistado, de ser entrevistado, de falar de si, pelo menos, né? E eu até separei o trechinho aqui para mostrar, porque também é uma coisa legal que tu faz, né? Eu vou te dar os parabéns, que é essas lives aí, que o Jair tá voltando agora, né? Já tava parado as lives. Tava parado, eu comecei. E tá voltando e o pessoal quer que ele continue. Vamos dar uma olhadinha aí. O pessoal pede para William, continuar. tem um VT aí do Jairo? Para nós ver aí da live de ontem. Eu separei isso, eu separei um trechinho. Obrigado, Mari. Obrigado pelo carinho. Na segunda-feira, vou ser um entrevistado na RDF TV. Meu amigo Luciano Rodrigues, da Priscila. Né? Então, aí aliás, vamos reproduzir, inclusive pelo Rádio Cidade, a entrevista. Acho que poucas vezes tem entrevista com alguém, né? Não sou muito chegado a dar entrevista. Eu gosto de de realizar entrevistas, né? Mas não gosto de dar entrevista. Mas o meu amigo Luciano, da RDF TV,
me fez esse pedido, então vou aceitar o desafio de dar uma entrevista para a RDF TV na segunda-feira. E a gente vai retransmitir aqui se ele autorizar, claro, a gente vai. E a gente fica grato já de tu ter aceitado e estar aqui É, conosco. na verdade, assim, o pessoal me pedia muito tempo de rádio, né? Ó, grava comercial para mim, grava isso, grava aquilo. Eu digo, olha, até gravo, mas eu não quero escutar. Primeiro, eu não gosto da minha voz, né? Mas, meu Deus. Tu tá falando sério, já? Tu não gosta da tua voz? Com essa voz aveludada, grave? Não. É impressionante. O pessoal me pede, às vezes, narra futebol para nós aí, né? Porque eu continuo... Mas o que tu acha? Por que tu não gosta da voz? Eu não sei. Desde que eu comecei em rádio... E a tua voz sempre foi assim? Sempre foi assim. Sempre foi assim. grave. O pessoal adora, eu não sei o quê, a voz. Porque a voz de impacto, que é essa voz mais grave, emoção, né? Ela causa uma emoção já quando tu ouve, né? E aí o locutor tem aquela maneira de impostar um pouco, né? Imposta um pouco, né? E aí isso traz uma... Antigamente os rádios, né? Vamos falar, antigamente os rádios tinham que ter uma voz para tu começar. Bom, tu pode me falar melhor, né? Tinha que ter uma voz para entrar no rádio. Para ter ideia, eu comecei em rádio, por exemplo, era tudo ao vivo, até o comercial, né? Era uma caixinha lá no estúdio, tu pegava o cartãozinho lá com a propaganda do cliente, então era tudo ao vivo. Tudo tinha que fazer uma impostação de voz, tinha que, né, até para agradar o cliente, né? E aí foi o tempo passando e aí a tecnologia começou a chegar, mas continua a mesma coisa, né? Evidente que os anos passam, né, rápido, e eu sinto que vai mudando um pouco, o cidadão vai mudando, né? Não é canseira, não. Eu nunca me cansei para trabalhar. Sou aposentado rádio, não parei de trabalhar e eu acho que vou parar o dia que o velhinho lá, tá na hora. Claro. Sem dúvida. Agora, Jairo, para a gente começar, assim, eu quero saber como é que é o Jairo na infância, como é que era esse garoto lá que morava lá no bairro Hortência, até onde eu fiquei sabendo. Eu tenho o maior orgulho. Filha de professora. Eu filho de professora, minha mãe completa agora, mês que vem, 90 anos, né? Tá firme ainda, graças a Deus. Minha infância foi no bairro, eu nasci ali no bairro Hortência, né? Me criei ali no bairro Hortência e aos 10 anos acabei saindo do bairro, vindo mais para a área central. Uma infância legal. E já na infância tinha essa vontade de ir para o rádio, escutava muito rádio? Como é que o rádio O chega rádio, na tua vida aí? Na verdade, Luciano e Priscila, na verdade, antes de começar a trabalhar em rádio, eu tinha sempre uma paixão, eu acompanhava muito a TV e via os festivais, né? Tipo, apresentador de festivais, coisa e tal. E comecei a fazer alguns festivais na cidade. No antigo ginásio aqui do Clube 28 de Maio. Depois os festivais se esparramaram pela região, eu comecei a montar festivais. Esses festivais eram de quê? De música. De música. Música popular brasileira, gaúcha, então fazia de todos, né? E em determinado momento fui convidado para fazer um teste na Rádio Santo Ângelo, em 1972. Érico Elvídio Fagundes até foi o que me fez o convite. Fui lá. Que idade tu tinha quando tu... Quando eu fui para o rádio, eu tinha 15, 16 anos na época. Adolescente. Era um piazão, gurizão. Né? E tinha uma fila enorme quando cheguei lá para teste. Na hora, já me convocaram, já me contrataram e foi em frente. Você gosta da voz aí, né? Que ele não gosta. Foi em frente e não parei mais, né? Não parei, trabalhei 40 anos em rádio, né? Então, direto, sem parar, 40 anos. E gratificante, né? Mas a minha infância foi legal. Eu gostava muito de morar no bairro, né? Porque não tinha essa loucuragem hoje do trânsito, não tinha loucuragem de correria. A gente brincava mais com os brinquedinhos que a gente mesmo fabricava. Né? Altas horas na rua, né? Sem se preocupar. Eu lembro da lagoa, uma lagoa que tinha lá no bairro Hortência. Eu não lembro como é que é o nome da lagoa, tem um nome. Tem uma escola hoje. Sim. Naquela lagoa. A escola da lagoa que fala. A escola da lagoa. Naquela lagoa, eu brinquei muito naquela lagoa.
né? Porque os meus avós moravam próximo da lagoa ali. Tinha uma chacrinha ali, então a gente passava muito tempo ali, ia para a lagoa lá brincar. Então a infância eu recordo com muita alegria a minha infância. Foi muito legal. Aí o rádio entrou na tua vida, Jairo, e você foi para a Rádio Santo Ângelo. Como é que foi as primeiras vezes que você estava no rádio, se ouvindo? Apesar que tu não gostava muito de Não, eu se não ouvir. gostava muito de me ouvir, na verdade, né? Nem se ouvia. Mas no momento o rádio, tu vai aprendendo toda a sistemática do rádio, né? Eu fui locutor, narrador, fui locutor noticiarista, propagandista, né? Apresentador. E o rádio ele te dá uma experiência extraordinária, né? Fiz do rádio a minha profissão e graças a Deus fui... Nunca pensou em partir para uma outra nesses 40 anos de carreira, assim? Sair da comunicação, no caso, nunca te passou pela... Não, porque... Nem no início? Nem no início. Impressionante, porque daí quando eu comecei a narrar, a gente começa a viajar muito, né? Sim. E aí eu digo, ó, a oportunidade de conhecer um pouco o Rio Grande, conhecer Sim. o Brasil, né? E através do rádio eu tive essa oportunidade, né? De fazer coberturas extraordinárias a nível nacional, presidencial, fiz cobertura em Brasília, na Escola de Presidente, né? E conhece muita gente, né? Troca E conhece muita experiência. gente. Até hoje muita gente passa, cumprimenta, às vezes a gente não lembra. Mas te conheci no rádio, tu é um fulano. Então, isso é gratificante, isso me gratifica muito. Né? Ajudei muita gente no rádio, através do rádio, né? Há poucos dias, até no interior aqui do município, num jantar, um cidadão veio conversar comigo, nem lembrava mais. Ele tinha um problema de visão e ele veio me dizer na época que precisava de médico, precisava fazer uma cirurgia e através do rádio eu consegui. E eu lá na janta, agora há poucos dias, reencontrei ele lá, mas não lembrava dele. E ele acabou lembrando, né? Claro, isso é muito gratificante. O rádio aqui em Santo Ângelo tinha muito esses programas, né? Que Sim, ajudavam. Até hoje tem. Que tem. ajudam as pessoas, as comunidades, enfim. Então o rádio sempre foi uma importância, né? Claro. E eu acho que quem é do rádio vai para a TV. Agora, quem é da TV, às vezes, muitas vezes não consegue ir para o rádio. Vai pro né? rádio, E aí, entre os radialistas, tem um ditado que o rádio é uma cachaça. Já ouviu assim? Quem entra, agora, não sai, vicia. Agora, semana passada, eu recebi um convite para voltar para o rádio. É só. Vicia. Não tem como. Não. Mas Pra tu narrar pensou. futebol. Ah, É que o problema é que Santo Ângelo teve esse problema ao longo dos anos, né? Tinha uma grande gama de narradores sim. e, de repente, não apareceu Sumiu. mais ninguém. Não surgiu mais ninguém. Então, há uma carência de narradores, né? Então, eu agradeci, não pretendo voltar. Vou cuidar do Rádio Cidade. Lá, que é- E de todas essas categorias que tu passou dentro do rádio, qual que tu mais gostava de fazer? Noticiário. Noticiário. Esse era a minha paixão. Eu chegava... Formar. Eu gostava muito de fazer noticiário, apresentar os noticiários, né? Porque o noticiário, na verdade, tu está dando uma informação real daquilo que acontece, Sim. né? Um fato. Então, notícia boa ou não boa, eu Notícia, era apaixonado. na verdade, é notícia. Eu sempre né? fui Tem que- apaixonado pelo jornalismo, né? E se tivesse a oportunidade, gostaria até de trabalhar em outras cidades. Tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Progresso, né? Eu trabalhei na de Progresso em Juí. E foi uma aula também, uma grande emissora. Aliás, todas as emissoras que eu passei, só em 3 emissoras, que foi a Rádio Santo Ângelo, CPE e Progresso, né? Mas foram extraordinários. Foi dali que eu ganhei o sustento e criei a família, né? Claro. Mantive a família. Então, eu sou muito grato às emissoras por onde eu passei. Isso eu reconheço. Sim. É a minha gratidão que eu tenho com eles. E Jairo, pessoal. qual que foi o maior desafio durante essa carreira? O maior desafio? Olha, o maior desafio é tu ir para frente do microfone e ter que noticiar alguém da família que tenha perecido, né? Esse é o maior desafio do cidadão. E Que ninguém quer passar, na verdade. Ninguém né? quer Porque passar. E eu fui, quem sabe, um dos
poucos locutores a anunciar a morte de familiares, né? A morte de amigos, de colegas, era convocado pela direção, olha, fulano acabou falecendo, tu está escalado para... Vai lá e noticia. Sim. Né? Então, era um desafio, sempre, tudo é desafio, né? Então, é da vida, é da vida. Ou até um fato que aconteceu, quando eu casei, tivemos a primeira filha e acabamos perdendo a primeira filha. E no momento não tinha ninguém para noticiar a nota de falecimento da minha filha. Aí eu tive que, eu mesmo, ir para o rádio, ou até do meu pai, né? Quando meu pai faleceu também, no horário não tinha locutor. Daí, lá, mas é um desafio, é normal. Eu vejo com normalidade. Que alguns não conseguem, não conseguiriam. Sim. Então, tu tem que ter muita frieza, muita afinidade com a coisa. Tem que estar preparado, né? Eu posso imaginar. Eu tive a experiência de dar nota de falecimento, né? Quando trabalhei na Rádio Santo Ângelo também. E eu digo que não é fácil. Mesmo que não conheça a pessoa que está ali, imagina, conhecendo, e tem que noticiar e falar, né? Firme ali, sem gaguejar, enfim. É complicado. E fatos, assim, desafios, tu cobrir algum acidente, né, grave, com vítima fatal, esse também é um desafio muito grande, né? Eu tive alguns trabalhos que eu fiz de acidentes, um acidente na 285, que eu fui fazer a cobertura à noite, começando à noite, um acidente em que, primeiro, me comunicaram que tinha um acidente e tinha vítima fatal. No momento que eu me desloquei para 285, já vinham vindo ambulâncias, né? Mas antes eu passei no hospital para ver os acidentados. E, na oportunidade, me informaram, tem uma vítima fatal no carro ainda. Daí eu fui até o carro. Chegando no carro, acidentado, todo demolido, um parzinho de chinelo, de criança. E quem era a vítima? Era a criança que estava atrás do banco de trás, já em óbito, né? Então, umas coisas assim que marcam, né? Marcam, e vem todo um cuidado, né? Porque tu tem que dar notícia, tem que cuidar como que transmite, porque a família teve a perca, né? A família tem que ver o lado da família, né? Então, mas da profissão, né? E tu sabe que agora, dando uma cutucada, mas tem muitos hoje que não conseguem pensar nisso na hora de noticiar, né? Sim. A gente vê vários meios de comunicação, veículos de comunicação, postando foto do acidentado ali, sabe? Sem botar ali a censura. É complicado, assim, sabe? A nossa comunicação hoje. O portal Rádio Cidade, o portal vai completar 20 anos agora, né? Já vai para 20 anos o portal. É um tempo. É um cuidado desde a inauguração da fundação do portal Rádio Cidade Santo Ângelo, que nós temos esse cuidado. Não publicamos nenhuma foto de criança ou acidentado. A gente coloca, então, a logomarca da empresa para evitar, né, o constrangimento. Tu tem que olhar o lado da família. Tu tem que pensar a família, né? A família da vítima. Né? Só lembrando desse acidente agora, que aconteceu essa tragédia do veículo ali, né, que acabou pegando Sim, a menina argentina. Né? Quando eu vi as fotos que chegou para mim assim, sem censura, sem nada, impactante aquilo ali. Eu fiquei 2 dias com aquilo, eu fechava os olhos, eu ficava imaginando aquela cena ali. Isso que não é meu familiar, mas eu fiquei sentindo, eu fiquei imaginando como é que tinha sido aquilo ali, enfim, sabe? Então são coisas que eu acho que não precisa. Não necessita. Você pode noticiar, você pode dizer, mas não precisa impactar esse ponto. E antes de vir para cá, por exemplo, eu estava me deslocando já para cá, recebi um chamado. Olha, tem um incêndio numa residência. Aí tu vai lá na residência, conversei com o dono da residência, e aí tu olha, é triste, né? Mas é uma realidade, E que alguns não entendem. Tem gente que não entende, né? Hoje a rede social é impressionante, assim, a falta de, sei lá... de filtro, né? De respeito. Também. Parece que perderam a noção. A empatia. Eu sempre digo que hoje, com o celular, né, com as redes sociais, todo mundo é jornalista, todo mundo quer dar notícia, né? Porque
Deu um tiroteio, tem morte ali, o cara vai lá tirar foto do cara ali, só falta fazer uma selfie junto com o cara aqui, né? Só Sim. falta isso. E posta e manda nos grupos e diz, olha aqui, papai. Tem que ter muito cuidado. Quem Pra quê? trabalha nessa área... Aí eu me pergunto, cuido pra muito quê? nesse sentido, Sim. né? Sabe? Pra que isso? Há uma necessidade falta tem. de, sei lá, empatia, né? É. A Empatia, eu acho não que é o entender nome. que aquela pessoa É o tem mais uma correto, família né? independente do que fez, do que Sim. deixou de fazer. E eu acho que não, a pessoa se não pensa que ela pode passar, talvez, pela mesma situação, né? E vai gostar? Não vai. Mas o rádio é extraordinário, né? O rádio... Mas tu Eu fala... sou do tempo do rádio que quando tu ia pro interior, tu tinha que dar autógrafo. Ah, é? É. Tu é daquele O que... radialista era famoso. Tu é cara. daquele que as mulheres ficavam escutando assim a voz, né? Mas a tua voz, né? É. Ouvindo no rádio e aí Imaginando. imaginavam como é que era a figura. É. Aí Uma depois iam ocasião, lá na rádio visitar lá. Tem um lance engraçado. Aconteceu comigo isso. Eu vi muita história enquanto eu tava nos rádios. Houve um encontro, eu cheguei tinha uma roda de conversa, tinha uma senhora de idade, né? Aham. Naquela roda de pessoas. E daqui a pouco alguém me chamou e disse, olha, vou te apresentar a senhora tal. Eu digo, beleza, vamos conhecer a senhora. Daí, esse aqui é o Jairo Ferreira. Ela olhou para mim e disse, mas essa porcariazinha... Entendeu? Essa voz, mas é uma porcariazinha, mas tudo bem. Realizou que era uma pessoa Não, grandão, grandona. né? É um cara grande, mas é a vida, né? É normal. Sabe, quando eu era pequena, eu sempre acordava todo dia, praticamente 5h30, 6 horas, com a mãe e o pai ligado No rádio, no rádio. ouvindo o Jairo. Aham. E daí eram 1 e 2 conversavam. Tu viu que o Jairo, não sei o quê, e eu na minha cabeça, conhecem todo mundo que escutam ali, né? Sim. Porque eles se sentem realmente É, intimistas. ontem eu fiz a gente essas tá lives, entrando. essas lives que eu faço é só para... A gente entra na casa das pessoas. Isso é uma coisa que eu Sim. aprendi na comunicação, no rádio, no jornalismo. Tu A tá gente entra entrando. na casa das pessoas. Tu se Então, torna assim, como tu se familiar, torna né? para eles, né? Como Ou a gente, familiar. como telespectador ou Sim. ouvinte, a gente acaba tendo... Quando a gente vê, assim, uma pessoa e diz, né? Sim. Tá todo dia ali. Mas o rádio, assim, eu vou te dizer, a tua voz foi uma das coisas que me levou pro rádio. É mesmo? Eu me formei em rádio em 2010. E eu entrei nesse mesmo ano, se eu não estou enganado, foi nesse mesmo ano, eu fui trabalhar como operador de rádio ali na Rádio Santo Ângelo. Depois fui ser apresentador também. E tu estava saindo, acho que nessa época, um ano antes tu saiu. 2010. Eu lembro que tu estava ainda ali, eu entrei e tu já estava saindo, alguma coisa assim. Eu não cheguei a pegar você ali na rádio nessa época. Mas tu estava um ano antes, eu acho. Eu não lembro direito agora. Eu sei que eu entrei ali, tu já não estavas mais. E só que a tua voz foi uma das coisas que sempre me levou a querer ir para o rádio, né? Porque eu sempre, desde pequeno, fui apaixonado. Eu dormia ouvindo rádio, botava o radinho, não se tinha internet naquela época, né? Botava o radinho ali, dormia escutando os programas. Eu ainda tinha uma ideia hoje, tenho essa ideia há muito tempo, né? E gostaria que essa ideia se tornasse real. A formação de uma escola uma escola de rádio, entendeu? Tu montar um equipamento e chamar quem quer aprender a ser radialista, Seria bom. vem Sim. para cá, né? Porque está chegando um ponto que não vai ter mais. Né? A artificial vai tomar conta. Em 2010, quando eu fiz, que eu terminei, na verdade, nós fomos a primeira escola ali no Senac, que surgiu ali, o curso não tinha. Sim. E aí eu fui fazer, o curso era para ser 3 meses, durou 8 meses. Porque nem eles sabiam como é que eles iam conduzir o curso. Então a gente começou, na época o Senac estava de reforma, a gente foi em várias salas. Eu dei aula pro Senac. A gente ficou ali na frente, que hoje acho que até o IBGE, alguma coisa ali, naquelas salas emprestadas. Depois Sim. a gente foi de volta para lá, para baixo, que estava em reforma. E na época tinha parceria com a Rádio CPE, que foi quando a gente fez as práticas em estúdio, né? Tanto gravação quanto locução, Sim. naquela época ali. Então foi uma experiência gratificante. O curso, até hoje eu tenho contato com os colegas, né? Tinha gente de tudo que é cidade, de Giruá, de Caipaté, enfim, Sim. tenho amigos lá. Que a Fabiana Oliveira, inclusive, também, você formou junto comigo ali. Então todos saíram com registro bonitinho, registro formado. pronto. Uma experiência que durou 8 meses. Eu ali. acho que não tem mais agora. Eu acho que agora Acho não que tem, acabou. né? A gente Mas tinha professores que vinham de Juí dar aula pra gente Sim. ali. Eu Então, era de Juí. contratado pelo Senac para dar aula lá em São Luís Gonzaga, aquela região de São Luís ali.
Ali tem uns alunos que, de vez em quando, me enxergam e... Ó, professor! Fica gravado, né? Uma vez Eles, professor, sempre Eles professor. guardam, né? A gente não... Mas é muito legal. Eu sei que daí eu fui pro rádio, quando eu me vi no rádio, eu disse, meu Deus, agora vamos lá. É isso aqui que eu sempre fui fascinado. Eu acho que até mais pelos bastidores do que pela parte da frente. Depois, sim, eu fui pegando gosto, assim, por falar. E que eu me lembro que, desde criança, assim, eu fui visitar a primeira rádio que tinha aqui na época, era a Transamérica. Ali no edifício Medaglia, ali. Se eu não me engano, onde é Novos Horizontes hoje, era Transamérica. 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 Eu acho que Eles ela... tinham um ponto vendido, acho que para Transamérica de Porto Alegre, alguma coisa assim, eu não me lembro. Era Novos Horizontes, né? Depois veio ser Novos Mas Horizontes. é o mesmo estúdio. É o mesmo estúdio, era mesmo, só era diferente um pouco o ali. nome mas era Transamérica. era depois passou Transamérica. Novos Horizontes, Eles né? transmitiam programação de lá e tinha programação local aqui. E eu lembro que eu fui com a escola, que a escola visitava, aquela época eu entrei assim na época da fita, cassete. Da fita cassete. Tinha uma parede só de fita, assim, ó. Eu fiquei fascinado. O estúdio... Bom, falar em fita cassete, deixa eu contar. Eu, ao longo da jornada aí em rádio, eu comecei a fazer coleção de fita cassete. Eu cheguei a ter 1.750 fitas, com as mais diferentes vozes. E na oportunidade, quando eu acabei me aposentando, eu queria fazer uma doação ao município, para que colocasse no museu aquelas fitas, que tinha voz de Sim. 1.000 e poucas fitas. Um né? acervo ali 1.700 muito... fitas. Não aceitaram. Não aceitaram. O que eu acabei fazendo? Tive que colocar numas caixas e descartar, né? Judiaria. Mas era uma coleção extraordinária. Hoje quem tem uma coleção legal é o Karlinski. O Cláudio Karlinski tem um acervo muito bom de fitas. Eu acho que ele ainda mantém a dele. Mas a gente vai guardando. É uma pena, né? Porque... Sim. É história. Isso é história. É história. História. São Sendo vozes. contada, História. que hoje, infelizmente, uma crítica que eu já fiz há muito tempo para os coordenadores aqui, para os secretários e coisa, e repito, hoje, infelizmente, Santo Ângelo é uma das cidades que não guarda a sua história. Não. A gente vê isso no patrimônio, né? A gente perde aí prédios, construções que têm história, simplesmente são demolidos e são construídos novos comércios, enfim, em cima, novos edifícios, e sem contar no resto, né? Nosso acervo hoje é muito pouco. Eu que trabalho com teatro também, que é a minha outra área, quando a gente vai procurar alguma coisa para pesquisa, não encontra. Não encontra, não. Não tem, encontra. não tem. Eu estava trabalhando agora, o ano passado, com um espetáculo da Neiva, que foi a primeira vereadora mulher aqui. Aqui de Santo Ângelo. Sim. E assim, ó, Não chegou a encontrar material dela? encontrei Bem muito pouco, sabe? Eu fui a fundo, assim, e daí até o espetáculo eu tenho ele já desde o ano passado. O ano passado a gente apresentou e esse ano acho que a gente volta até. Eu tive que juntar a história dela e faz um contraponto com a história da política de Getúlio Vargas naquela época, né? Que pega todo o mesmo partido ali, o PTB, enfim. E porque só dela realmente é muito pouca coisa. Inclusive as homenagens que fica para a família, né? Sim. O Nírio, enfim, que grandes nomes que levam hoje, que às vezes as pessoas nem sabem por que a escola tem esse nome ou por que o bairro tem esse nome, né? Mas a família era muito influente aqui na cidade. E aí eu fui também para o lado da questão de quando começou o legislativo aqui em Santo Ângelo. Primeira casa, que foi onde hoje é o Clube Gaúcho, né? Também não se tem muita história, não se tem quase Bem nada raso, né? falando Poucos disso. registros. Muito raso, sabe? Muito raso. Então nós temos que começar a olhar um pouquinho aqui e manter esses fatos, porque é importante. É Sim. importante. Uma cidade histórica que, né? E pouca história guardada. E pouca Sim. história guardada. Mas, Jairo, depois da tua aposentadoria veio então o portal, né? Como é que Na surgiu essa verdade, ideia? o portal é uma coisa interessante, né? Eu, na verdade, o portal, eu estava para me aposentar, digo, meu Deus, e agora? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Né? O que eu vou fazer? Sim. E aí, numa ocasião, eu cheguei, o meu pai tinha se aposentado, Aham. e eu cheguei na casa dele e vi que ele estava sentado embaixo de uma árvore, olhando para as folhas, contando as folhas da árvore. Eu digo, meu Deus, o pai está com problema. E realmente estava com problema e acabou falecendo Sim. posteriormente. E quando eu estava para me aposentar, digo, eu não vou. Eu pensei muito no meu pai, né? Eu digo, será que eu vou me aposentar? Daí tu fica com aquela imagem, vou me Sim. aposentar e Vou ficar fazendo isso. Vou ter problema.
E, na verdade, existiam poucos portais, tinham portais só em Porto Alegre, os grandes portais. Santo Ângelo não tinha, né? Não tinha. Você foi o primeiro. Não, foi o primeiro, o Rádio Cidade, eu acho que foi o primeiro aqui. E aí eu digo, mas é por aqui, vou montar esse portal e vou ficar em Só casa. fazendo um parênteses, os portais também, eu acho que aí a época que tu começa, também não era pouco difundido ainda, né? Tava começando essa regra do portal, porque o jornal Folha estava começando a diminuir, né? A tecnologia estava começando a engatinhar, como se diz, né? E aí, então, eu digo, não, eu vou montar um portal. Eu gastei um horror para montar o portal, na época. Só a página inicial, lembro, na época, 20 anos atrás, custou R$8.000. Era caro. Era caro. Mas montei, consegui montar. E aí eu digo, vou me distrair, né? Sim. Aí eu comecei a trabalhar nele, e aí era 10 visualizações, dali a pouco 30, 40, já aumentou, no outro mês já foi para 100. Tu iniciou com ele no Facebook, no site? Não, direto no site. Era um site mesmo, né? E posteriormente aí eu acabei incluindo as plataformas ali da fanpage, o Face, Instagram, Telegram. Telegram é mais recente também, né? E ele foi desenvolvendo, daqui a pouco chegou um mês lá, chegou a 3.000 visualizações. Digo, opa! Tá dando certo. Começou a vingar, né? E foi indo. E hoje está aí, 20 anos depois. E essa frequência de informação que tem hoje no portal, era ainda, quando começou, era assim também já? Já era. A notícia acontece, já está ali, já tá ali, tu conseguia já ter essa Até frequência. diziam assim, deu um homicídio na cidade, mas já está no portal. Antes de dar um homicídio, já está no portal. E aí, como é que acontece o giro dessas notícias, Jairo? Oi? Tu tem colaboradores que te São ajudam? 236 colaboradores. Entendeu? De Olha vários aí. setores. Né? Então aconteceu, são já chamados chegou. informantes que eu não posso... Sim. As fontes, São as fontes seguras. São as fontes Que a gente usa. aquele detalhe que tu não pode... Eu preservo muito as minhas fontes, né? São 236 pessoas que diariamente estão colaborando, na verdade, mandando informação, da onde tiver um fato, eles estão mandando para a gente, né? Todo dia, é 24 horas. Para vocês terem uma ideia, hoje eu levantei, era 5h30 da manhã, né? Porque eu tinha na cabeça que o frio estava chegando forte. Sim. E eu precisava, vamos aperitivar. Eu tinha na cabeça, a noite passada, que o frio estava chegando. Sim. E que a comunidade, de manhã cedo, tinha que levantar, olhando o portal, para saber a temperatura, qual era a temperatura. Bom, às 5 horas eu levantei, 6 horas fui para a rua. Dá uma caminhada. Dar uma caminhada para sentir o frio. E é uma coisa de maluco, né? Eu sou doido, sabe? Eu sou doido. Daí eu digo, mas tem um relógio na Marechal Floriano que marca a hora e a temperatura. Fui lá no relógio. Digo, eu vou fazer uma foto aqui, um videozinho. Achei que tinha entrado em live 5 da manhã. Daí era 6h33, eu acho. 6h33, 3 graus. Digo, temperatura boa, agradável. Daí fiz o que tinha que fazer, fiz umas fotos da neblina. Sim. E fui para casa e já preparei o material, já divulguei. E aí o pessoal vai, né? Olha aí, ó. Imagina. Acorda já vendo. Já, primeira mão. Eu gosto de trabalhar de madrugada, né? Eu durmo muito tarde e levanto muito cedo. Eu Então, durmo é muito que nem pouco. Eu sempre falo que eu rendo mais. Priscila dá risada. Eu sou doido. Entendeu, Priscila? Todo mundo me chama de doido, mas cara. Mas já hoje quem seleciona. Pela idade também, né? Porque Bem ativo, muita gente, mas ele é novo ainda, bem novinho. Bem novinho. 50 anos de rádio, 52 já, de comunicação, na verdade. E aí tu pode imaginar a idade, né? Mas tu sair, eu gosto muito de trabalhar. Impressionante. É bom. E a madrugada, para mim, é a hora que eu tenho uma facilidade de... O raciocínio funciona melhor. E a máquina daí vai lá e sai a matéria. Né? É isso aí.
Mas é E bom. assim, tem que ó, trabalhar. hoje Tem. quantas pessoas gerenciam essas notícias para postar? É só você? Pra Tem mais não, gente? não. Tem gente lá em Maceió que está trabalhando para o portal, lá no Alagoas. Né? Tem gente em Alagoas, tem gente aqui comigo, da família. Né? Tem mais gente. Tem mais gente. Sozinho eu não dou conta do Sim. recado. Tem o departamento comercial, que é a dona Rojane, Que cuida? que eu nem me envolvo com o departamento comercial. Né? Sim. É ela que... Tem que ter, né? Porque Claro. ela que administra essa área aí. A gente só mantém o contato com a clientela. A gente tem hoje propaganda de fora do Brasil, né? Você sabia disso? Não, tô sabendo sabia agora. disso? Se tu abrir o portal, tu vai ver que tem várias propagandas que Vamos entram ali automáticas, né? Aquilo ali não é nada do Brasil. É tudo fora do Brasil. Entendeu? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para Vou ver se vocês. eu boto na tela aqui para nós ver. Então, temos propaganda, clientes aqui locais. Eu desliguei meu telefone, mas vou religar aqui. Aí a gente vai mostrar para vocês aqui. Então, e a gente vai tocando. Né? O portal, uma dica assim, ó, eu sei que tem muita gente interessada em portal. O portal, para sobreviver um portal, tu tem que ter persistência e atualização. Sim. Se não tiver atualização, eu estava vindo para cá, deu esse incêndio, pô, Foi lá. o que eu vou fazer? Vou chegar um pouquinho atrasado lá para a entrevista, mas vou deixar o público, Sim. porque Informado. no momento que a sirene do bombeiro gritou no Já quartel tá no lá, portal. Aí estamos com a imagem do o pessoal já quer portal, saber não o sei se que vai aparecer lá, mas o pessoal que pega, quer, o pessoal quer saber o que houve, né? é um pouco estourado, hein? Parece só um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom, o pessoal em casa pode depois acessar o portal, né? Ou já pode acessar agora, enquanto nos assiste. E a gente também, inclusive, está no portal, Assim, né? ó, tem uma agência americana, né? Que Tu diz aqui, Jairo, essas propagandas? não, esses aqui são Daqui, né? esses aqui são os locais, né? Abre uma notícia aí, abre uma notícia. Qualquer um? Pode ser essa aí. Obrigado, seu Essa aí é Zaragoza. mais um articulista nosso, o doutor Silvano Zaragoza, que participa, colabora. Vai baixando um pouquinho. Tem como baixar, né? Tem. Vai baixando que vai aparecer daqui a Clica aí. Vai. Aqui, ó. Não, aqui não vai aparecer, aqui não está aparecendo. Peraí, deixa eu abrir aqui o meu aqui. Aí, ó. Aqui. Aí. Essas propagandas, na verdade, é agência. É agência. Tá? Isso é agência aqui brasileira, que trabalha conosco. Aqui também, a mesma, mas tem as de fora. Tem as de fora, eu vou ver se eu consigo aqui. Então, e tem um detalhe, né, que nos desperta atenção, que nós recebemos convite diariamente de empresas de fora do Brasil, né, que querem investir no portal. E como é que é, Jairo, a divulgação, a visualização do portal fora do Brasil? É Vocês grande. têm a métrica ali? grande. Tem a métrica. Quais são os países que já alcançou? Mas olha, Tem uma noção? o que eu vou te dizer? Eu não tenho nem como te relacionar aqui, mas são vários países. Né? São vários países. E aqui no Brasil, qual que é o mais forte? Tirando Santo Anjo. Local, né? Local, regional, estadual. O Brasil mesmo. O Brasil tem muita visualização no Brasil. Assim, ó, nós chegamos a ter 1 milhão de visualizações mês só no portal. Só o portal, né? Fora as plataformas que eu Sim, mostrei para Instagram, vocês. Facebook. Instagram, 4 milhões de visualizações por mês. Fanpage tem 3 milhões e 900 mil Sim. visualizações. Somando tudo, dá 8 milhões de visualizações todo mês. Essa é a média do portal. Que eu não falo muito sobre isso, porque as Sim. pessoas às vezes não vão, esse cara tá maluco, né? Não, você está falando um fato. Não, e as pessoas vão lembrar em casa, porque eu acho que muitos aí já comentaram, uma coisa que eu estava pensando hoje à tarde, enquanto eu estava dando uma olhada, porque eu me lembro de pessoas que comentavam assim, até se tornou uma piada, né, uma brincadeira. Ah, aquela fulana lá do bairro que é fofoqueira lá é a fulana do Rádio Cidade, né? Sempre davam um nome assim. Linkavam, porque o portal, meme, viu? quando começou, né?
o portal dava notícia o tempo todo ali, então tu queria saber uma coisa e ia pro portal. É. Né? Não esperava no Sim, rádio ouvir. Tu ia pro portal, já tava ali. Quando, E aí o pessoal dizia assim, ó, quer saber a fofoca de Santo Ângelo, vai pro portal. Daí começaram a dar o nome que as Maria Fofoqueiras de Bairro. Agora não se tem a vizinha fofoqueira, agora é a Aí Rádio inventaram Cidade. uma, Jairo Fofoca. Também. Aí eu lembro que o Jairo Jairo começou a fofoca. fazer as lives, né, Jairo? E aí tinha, vamos ver o que o Jairo vai contar agora. Aquele tempo virou, como é que é o nome? O Léo Dias aqui de Santo Ângelo. Já sempre dava notícia. Então, Mas ali tá passando, né? Agora tem um agora antivírus ali. não, mas essas aqui aqui essas são de fora, né? Isso aqui já são de fora. Né? Ela vai entrando. Esse gerenciamento, tu tem uma empresa que gerencia teu site ou vocês mesmos organizam? Nós mesmos. Do que entra e sai de comercial e... Sim. As americanas, quando vêm de fora, não é só americana. Tem propaganda aqui que vem dos Estados Unidos, do Japão, tem do Japão também. Bacana. Mas, E como é que funciona, Jair, a questão das notícias, assim? Tu tem alguma triagem ou todas que acontecem tu coloca? Ou assim, tu pensa essa aqui, não, vou priorizar eu essa? gosto muito de redação, né? Eu gosto de fazer redação. Mas como eu tenho muito colaborador, né, são 236 que estão ali, eles mesmos fazem a redação e mandam. E a gente, como se diz, troca figurinha, eu mando para eles, mando para cá. Sim. Então, a gente mesmo que gerencia a parte jornalística, né? Não eu faço uma seleção, na verdade. Tem coisas que não... Né, que não cabe, né? Não cabe. Então, a gente, como diz o Luciano aí, aquela notícia muito forte, com a imagem forte, eu procuro evitar, né? Então a gente vai selecionando um pouquinho, né? Mas é atualizado a cada momento. Isso aí. Sim. E aí uma pergunta que eu quero te fazer, Jairo, porque com certeza já deve ter passado por essa situação. Como é que tu consegue manter a objetividade e a imparcialidade do portal? Principalmente na questão política. Assim, você sabe, e a própria comunidade, eu sempre falo isso, não me recuso de falar, muita gente entende que eu tenho ao longo dos anos, um vínculo partidário com determinada sigla partidária. E eu sempre digo para o pessoal, olha, o dia que vocês acharem a minha ficha partidária vinculada lá a esse partido, por favor, eu dou de presente o portal. Eu dou de presente o portal para vocês. Eu procuro administrar da melhor forma possível, né? Tu é inimigo do fulano. Não sou. Se o fulano vier conversar comigo, o portal está aberto. Eu procuro abertura para todo mundo. Eu dou abertura para todas. Se eu falar mal de alguém, ou fazer uma matéria aí que a comunidade exige lá, como aconteceu agora 2 semanas atrás, e foi sanado hoje, só exemplificando, né? Um problema de esgoto a céu aberto lá na Rogovski. Daí já coloco, o Jair está criticando o fulano, o Beltrano. Não estou. Estou atendendo um pedido da comunidade. Vou dizer para vocês, quando publicamos essa matéria lá do esgoto, outros bairros também se manifestaram. Né? Só que o problema desse esgoto não é de agora, não é da atual administração. Sim. Recorrente já. Isso já vem há muitos anos, que é um problema crônico que Santo Ângelo enfrenta. Eu publiquei o assunto, hoje arrumaram lá na Rogovski. O que tu tem que fazer? Tu tem que mostrar que o serviço foi feito. Isso. Né? Então, a imparcialidade é importante. Né? E a gente eu consigo manter esse detalhe. Graças a Deus, ao longo dos anos, eu mantive assim, uma amizade com todos os partidos políticos, né, da cidade. Tanto é que eu vou no período eleitoral, eu vou em todas as convenções. Eu dou espaço para o mesmo espaço que eu dou para eu dou para os outros. Não tem diferenciação nenhuma. Né? Então, a imparcialidade está aí. Se o PT, o PDT, PL mandar material, eu faço questão de publicar. É só mandar. Agora, o detalhe, tem que mandar. Né? O Jairo não faz. Se não manda, se não tem o partido tem interesse, não né? tem interesse, eu não vou fazer.
Não vai forçar Não também, vou forçar a barra, não. Não, Mas de tu forma sabe que nenhuma. esse é o bom jornalismo, né? Sim. É aquele que você ouve os dois lados, Eu vou você voltar com as publica lives, as agora duas vocês vão visões. ver. Eu volto com as lives, eu gosto muito de conversar com político também, Sim. e de vez em quando dar umas pauladinhas neles, né? É bom. De vez em quando eu gosto. Afinal de contas, esse é o dever da E- população, né? Eu abro para todo mundo, ó. A, o B, o C. Eu acho que essa dinâmica que tu tem, assim como tu dá a notícia, Sim. tu também dá a voz para quem tá Claro, ali, né? Então acho que isso é tranquilamente. importante. Tranquilamente, não discrimino ninguém. Mas tem que me procurar. Exatamente. Né? Eu não vou forçar. Né? Eu não tenho, eu vou lembrar mais uma vez, eu não tenho vínculo nenhum. Eu sou contratado profissionalmente por um partido. A cada eleição eu sou contratado, sou pago para trabalhar para esse partido Prestar serviço. no lado de programação de rádio, né? Sim. Elaboração de programas de rádio é comigo, mas é trabalho profissional. Não, Falar em programação de rádio, tu tem estúdio de rádio hoje? Em casa, Não. grava? Não tem mais? Não. Eu parei com gravações. Não tem. Eu quero cuidar do portal. Hoje tem só o Ele também escritório tem pro portal. Só no portal. Em casa. O portal é o meu xodózinho lá. Sim. Me diverte muito. Falando ainda em portal, Jairo, qual é a parte mais difícil de se ter um portal hoje? O que tu acha assim, que tu Dificuldade. enfrenta? É uma dificuldade ainda? Ou não tem? Não tem. Para mim não tem dificuldade nenhuma. Não. São 20 anos, né, 20 Jairo? anos já, né? Aliás, quando eu coloquei o portal, uma grande empresa de comunicação... Só do os Rio- hackers, né? De vez em quando que aparecem e dão uma... Aparecia, agora não. Porque Agora até nós criamos um sistema lá que não... Porque de vez em quando alguém quer derrubar, né? Ah. Tem esse... Mas tem. Quando eu criei o portal, uma grande empresa de comunicação do Rio Grande do Sul criou também portais em todas as regiões onde tinham as suas agências de notícias. Um colega de rádio me disse, olha, tu criou o portal há 3 meses atrás, a empresa tal criou um portal agora e tu não vai sobreviver. Ah, pronto. Tu não tem como sobreviver, cara. Ela vai te esmagar. Eu digo, não, tudo bem. Não há problema nenhum. O que aconteceu? O Rádio Cidade está com 20 anos e aquele portal durou 1 ano. não vi, eu ia dizer não. Então, não sei se tu lembra, né? Mas Eu tinha sei, um portal lembro. muito forte, veio Sim. muito forte, né? E fico muito feliz quando criam portais. Eu fico numa felicidade tremenda. Concorrência. Claro. A melhor coisa que existe no mundo é a concorrência. Sabe? Porque daí eu me animo. Eu fico animado. Sou doido. Eu sou Mostra muito o meu doido. trabalho. Eu fico animado. Muito animado, porque eu tenho que trabalhar mais ainda. Claro. Às vezes tu sabe que eu tô aprendendo isso agora, né? A gente começou a fazer aqui uma coisa que não tinha em Santo Ângelo, que era fazer cobrir os eventos com imagem. Sim, Né? sim. Antes dos rádios virem agora com imagem, a gente já estava fazendo na RDF. Há Sim. 7 anos atrás eu comecei a Por isso. fazer. E o pessoal achava louco, porque ninguém queria dar entrevista para mim quando eu dizia que era para a internet. Né? Porque a internet naquela época ali ainda não estava engrenando, o iniciando, YouTube né? estava engrenando as coisas. Mas a gente já fazia essas matérias, já fazia as coberturas. E eu metido, ia lá falar com o prefeito, com o vice, com quem tivesse na minha frente, eu ia. Sim. E hoje tu vê a mudança que isso tem. Não, As rádios estão com Eu acho que imagem. vocês, tu e a Outras Priscila, pessoas. Aí às vezes eu ficava bravo e dizia pra Priscila, o pessoal tá copiando igual que a gente começou a fazer agora. Mas aí eu comecei a pensar assim, bom, se estão copiando é porque o que a gente faz é bom. É Então bom. eu tenho que continuar Estão e copiando cada porque vez é bom, melhorar, né? né? É o que eu disse. Eu Porque acho- não adianta querer ficar bravo. O sol nasceu para todo mundo, né? Então Eu acho não tem- fantástico, né? Porque as pessoas perguntam para mim, vem cá, mas como é que tu consegue agilizar tanta coisa num portal, né? Mas é a força de vontade. Sim. Tem que trabalhar. E tem mais um detalhe. Portal é 24 horas. Não é 6 da manhã. Não é horário 7. comercial. Não é horário comercial, é 24 A informação não horas. para, né? Né? Então ela A informação é com aquele ela não detalhe, né? dorme, que nem Cavalo não sobe escada de igreja. Né? Então, tu tem que correr, tem que trabalhar. 24 horas. De madrugada, é fim de semana. Aí tu vai num evento, tu quer participar, tu é convidado a um jantar, mas onde é que está a tua atenção? O telefone daqui a pouco já toca. Aí tu está num jantar tranquilo, querendo se divertir um pouco. Tu está de tem olho, né?
Tem que estar de olho. Aproveitar. Sim. Essa mudança, Jairo, quando tu sai do rádio e começa no portal, teve muita estranheza no início, porque tu foi para a parte mais escrita, né? Sai daquela coisa de locução, Sim. apesar que eu acho que tu na rádio também fazia alguma coisa escrita, né? Escrita? Ou não fazia? Fazia também? Fazia redação. Então não estranhou muito essa mudança? Não teve muita... Não. E, aliás, eu gosto de escrever muito, né? Tanto é que acredito que ainda vou ter um livro ainda pela frente aí. E já tem até o título. Fazer. Se dedica, então, quero História ler. tem. O título eu já tenho. Aí, ó, já é o começo. Já é o Já. começo mesmo o título. A gente começa pelo título, né? O pessoal cobra muito, né? Olha, escreve Tem que um fazer. livro sobre a história do rádio aí. Tem muita, né? Tem muita. Barbaridade. Jairo, e agora eu quero falar do mestre de cerimônia. Como é que tu começa a ir para frente do microfone em eventos? Como é que surge isso? uma coisa Foi durante o rádio mesmo? na verdade, mestre de cerimônia faz anos, né? As pessoas começaram a me pedir justamente porque eu trabalhava em rádio, né? Sim. Eu digo, mas eu não faço, não sei fazer. Aí surgiu uma oportunidade de um curso em Porto Alegre de mestre de cerimônia na época, o rapaz era mestre de cerimônia do governador do estado. Daí ele me convidou, disse, nós vamos fazer um curso e eu quero te convidar. Tem boa voz, tem estilo, tem tudo. Sim. Então tu pode vir aqui em Porto Alegre, uma semana aí nós vamos fazer mestre de cerimônia certificado, né? Aí tu pode trabalhar em qualquer órgão estadual, federal, órgão governamental. Aí eu fui para lá, fiz o curso e a partir daquele momento não parei mais. Aí a vida toda, estou parando agora. Eu acho que tá na hora de parar também, né? Tem que aparecer gente nova. Mas eu acho que tu vai mais anos à frente. Não, acho que não. Acho O que ano não. passado ele falou... Não ele foi me ano passado, nós se foi ano encontramos, retrasado o ano já. retrasado a gente É, se encontrou é verdade. num restaurante Uhum. e tu disse isso e tu continuou. Mas eu gostaria de parar e que aparecesse alguém. Porque eu já o que tinha que apresentar de cerimonial, eu já apresentei. Já para mim, não, como é que eu vou dizer, não é mais novidade, Não, né? não. É que o cerimonial é uma outra paixão, né? Sim. Depois que tu pega o jeito cerimonial, não tem, né? E aproveitando, já que tu falou em aparecer alguém, o que tu acha, assim, as principais características para ser o mestre de cerimônia que tem que ter na tua visão? O mestre de cerimônia, primeiro de tudo, não pode ser visto. Ele não pode ser aquele cara que quer aparecer Não, mais do que a cerimônia. O mestre de cerimônia não pode ser a peça principal do evento. Segundo, saber lidar com vaidades. Tem bastante, né? Esse Nesse meio. é um dos principais tópicos, né? Saber lidar com vaidades. Esse aí é terrível, né? Mas depois que tu pega uma cesta, aí tira Só dele. vai. Tira dele. E tu- Não me chamou para cima do palco. Isso que eu ia dizer, tu tem alguma história Eu quase nesse apanhei, quesito? né? Eu quase fui agredido num cerimonial grande, aqui na cidade. Um cidadão. Esses eventos que têm autoridade é os mais... Não, mas mais ele não, complicado, mas não era? Ele não podia nem subir a escada, nem pisar na escada, porque ele não tinha representatividade, né? Até poderia ter representatividade, Mas na cabeça dele eu achava que tinha. mas ele achava que tinha, né? E que tinha E que foi ter cobrar. sido anunciado. Ficou bravo. E ele também, numa cerimônia grande, um cidadão veio me cobrar, mandou um cidadão me cobrar num evento estadual, aonde ele ficaria, em que lado ele ficaria da autoridade máxima, lado direito ou lado esquerdo. Na verdade, ele era o último da fila. Mas ele veio me cobrar, mandou me cobrar. E não satisfeito, ele foi conversar com a autoridade máxima. Quando eu disse para Que seria o companheiro dele, que ele era o último da Sim. fila, ele foi lá questionar a autoridade máxima. Por que ele seria o último da fila? E era o último da fila. As pessoas que estão nos vendo não sabem, mas cerimonial geralmente tem uma ordem, né? Tem Uma regras ordem. a ser É. seguido. Sim. O pessoal às vezes assiste ali, mas não sabe que existe uma regra. Quem fala primeiro, quem é chamado primeiro. Né? Quem Existe vai uma falar primeiro, hierarquia. quem vai falar por último. Existe uma último. hierarquia que tem que ser respeitada. É hierarquia, né? né? Então,
E aí muitas vezes as pessoas querem chegar ali e dar um carteiraço e dizer assim, não, eu quero estar ali ou eu quero falar. Então, assim, ó, Luciano... E tem que ter esse jogo de cintura, cintura, né? cerimonialista, Tem que doido, ter esse jogo. tu é doido. Mas Eu me arrisco em alguns eventos, já fiz alguns, só já que fiz. o cerimonialista Sei que não é fácil. pode aparecer, entendeu? Vai lá, Não é faz o fácil. teu trabalho, desce, tchau. pega tua vacina e tchau. Tchau. É só Principalmente lidar com os imprevistos que acontecem no meio do protocolo, né? Também procurar não errar, né? É essencial, é nome principalmente. Eu cheguei a um ponto do cerimonial que a autoridade muitas vezes se atrasa, né? Sim, Alguns bastante, se né? atrasam e já está a mesa formada, mas eu vejo quando entra na porta lá, eu já sei quem é, já conhece, anuncio convidando, né? Então, tu pega o macete, pega Sim. o jeito cerimonialista, né? E aí tu vai conhecendo as pessoas também, tu vai sabendo quem é Eu vou fulano, fazer quem é um ciclano. sábado agora bem diferente, que eu nunca fiz. Até falei pro cidadão, digo, olha, eu nunca fiz um cerimonial que eu sempre sonhei e vou fazer agora. Que é um cerimonial de um cidadão que vai completar 60 anos. Bom. Uma coisa diferente. Entendeu? Não vou ficar no palco, eu não quero ficar no palco, eu disse para ele. Digo, eu vou fazer diferente. Então, vai ficar muito legal. De todos os cerimoniais que tu já fez, qual que te marcou assim? Tem algum? Que me marcou. Por alguma razão? Olha, todos os cerimoniais marcam. Eles marcam. Todos os cerimoniais marcam. Não tem um específico de autoridade. Ou por público, assim, tipo que nem uma Fenamília, tu não, subir no palco e ter aquele não. público. Apresentar. Tu sabe que eu fiquei na vontade, né? Eu tenho uma história, agora Tu resumindo. nunca apresentou? Lá no anfiteatro, não. Já apresentei no palco cultural, mas no anfiteatro... Não, no grandão lá? No grandão, não. 30 mil pessoas. Me cutucaram numa das feiras que teve, porque faltou o apresentador na hora, não sei o que tinha acontecido, e vieram para mim, ó, tu pode fazer? Posso. Quando eu fui para ir, um outro cidadão lá mais puxa-saco, digamos assim, não pegou o microfone e disse, pode deixar que eu faço, e foi fazer. Você foi. Então eu fiquei naquela vontade, e estava lotado, era um show nacional. Ali, sim, ali Então até hoje eu tenho essa expectativa, acho que ali vou a aí no emoção, dia apresentar, mas eu tenho essa expectativa de a subir emoção naquele... ali, por exemplo, na Fenamília, né? Eu apresentei... De falar pro povo assim... Como é que é a naquele tamanho. energia? Deus o livre, é fantástico. É fantástico. Apresentar para 30 mil pessoas na tua frente e tu saber dominar o povo, porque fazer o povo vir contigo, né? Sim, isso aí é imagina. fantástico, isso aí não tem. Tem que... né? Principalmente quando estão teus netos assistindo, estão lá, né? No meu caso, os netos já participando. E aí, lá quando tem essa questão, acho que já era de show, principalmente quando atrasa, tu tem que cuidar, porque isso é um empecilho para ti, né? Um ponto negativo. Sim. Já tá atrasando o show. Sim. O pessoal já não quer logo que comece. Aí tu entra lá para falar as informações que tu ainda tem que passar. Não, porque mas às vezes- aí tu tem a... Aí tu não pode ser o cara chato, Não, né? não, Porque não. Aí tu pode tem que- cair nessa do... Tu tem que brincar, Ser tu dinâmico, tem que né? levar na esportiva Porque eu já vi e muito... chamar o público pro Eu teu já lado. vi muita Entendeu? feira que tem o cara que sobe lá e é um mala e não para e continua, e Nossa, abraço para fulano, e abraço para ciclano. Aí é terrível, né? Olha, vou te dizer uma coisa, aí tu vira o mala, né? Sim, A minha mas- preocupação quando eu pego o microfone para falar assim para público é sempre cuidar para não ser aquele cara chato mala, Sim. né? Um dos E- maiores públicos porque- que eu vi aqui na Fenamílio, Milionários é Rico. Não. Mas em Milionários que é ano? Rico, João Mineiro e Marciano. Em que ano? Isso já faz. Isso faz Tu não é nem Não, nascida eu- ainda, tu não é nem nascida. 30, 40 mil pessoas ali. Loucura. Mas é emocionante. A época que É tu emocionante. começava ali Tu em tá cima lá- no barro e ia parar lá embaixo É. na chuva. Agora, por Não tinha exemplo, piso ali. o Leonardo, na última, né? Quando o Sim. Leonardo esteve aqui. Teve um público legal e... E ele é muito comunicativo e gosta de uma... Diz que ele deu cachaça para todo mundo, né? eu acabei bastidores. quase saindo, trançando as pernas lá de tanto tomar cachaça. Ele com queria ele. vender a cachaça dele. Ele gosta muito de uma cachaça. Cachaça e Campari, eu acho que é. Aquele. Sim. Ele tem uma marca, né, dele ali. É a Cabaré? Cabaré. Cabaré. Cachaça Cabaré. Mas ele é gente fina. Barbaridade. É a segunda vez que eu apresento ele aqui. Ele é muito pé no chão, assim, muito humilde com qualquer pessoa por onde ele passar, ele atende, não tem... Perto de outros que a gente E também outra- já fez. Outra que eu gosto. A gente já fez cobertura de bastidor lá na Fenamília com artistas nacionais, assim, ó, e teve uma experiência bem negativa, né? O artista mandar a gente sair do camarim, ficar na chuva. Outro momento de emoção é tu apresentar o desfile. O desfile... 7 de setembro? 7 de setembro.
Também é bem legal. É emocionante. Tu Sim, vê porque também tem bastante gente ali, muita né? gente e as crianças, né? Sim. Fica muito legal. Eu sempre gostei, mas A frase peculiar, se aproxima do tem que palco. aparecer alguém, né? Tu não- Vai ter que aparecer alguém Aqui. por aí. Mas vai aparecer. Vai, ter gente. aparece. Mas por enquanto tu continua. Ainda Por enquanto não enquanto. aparece, Por enquanto. vou aprendendo com o mestre. Vamos trocar figura. Jair, aproveitando a gente falando de eventos, que né, sempre tem uma coisa ou outra que nos chateia, o que te aborrece? O que te tira do sério aí? O que me tira de sério, É. cara? Mas olha, Diz assim, peraí que eu vou tirar uma listinha, né? eu vou dizer pra ti assim, o que me aborrece é a maldade, cara. Maldade das pessoas. Entendeu? Apesar que eu sou um cara que ao longo da minha vida eu sempre fui um cara feliz, alegre, brincalhão. Eu sempre fui um cara brincalhão com as pessoas. E eu acho que é aí que eu mantive o meu padrão sempre de brincalhão. Mas me aborrece esse tipo de coisa. E outra coisa, o que me aborrece também é tu combinar comigo um horário e tu não comparecer ou chegar meia hora depois. Como mestre de cerimônia, Eu em tenho toda isso a minha também. vida, em toda a minha vida Não como gosto. mestre de cerimônia, em todas as cerimônias, 1 hora antes, eu estou no local. 1 hora antes. Tudo. Examinar cabo de microfone, ver se o microfone está bom, se o som está bom, a qualidade está boa, se a mesa está certa, se não está certa. Porque eu acho tão incompreensível tu combinar com as pessoas um determinado horário e chega naquele horário e tu não está lá. Então, aqui tinha um caso muito engraçado e peculiar. Quando eu ia apresentar um cerimonial público, tinha uma pessoa, eu chamava todo mundo, todas as autoridades, certo? Todas as autoridades estavam ali no horário. E aquela pessoa sempre chegava 10 minutos depois. Aí chegava o estafeta lá e o Jairo, a fulana está aí. Digo, putz, agora vou ter que anunciar, né? Anunciava. Dá uma quebra. Passava outro cerimonial, a mesma pessoa chegava 10 minutos atrasado. Já era de praxe. Chegou um momento que eu digo, olha, Não vou anunciar não mais. anuncio mais. Então, faça cumprir o horário. Né? Porque E- tem que ter o respeito com aquelas pessoas que estão lá esperando. É uma dificuldade, né, do brasileiro em si. Entendeu? Em Eu acho geral, uma cumprir falta horário, de né? consideração, uma falta de respeito. Né? Eu vi- estou lá para assistir e o relógio vai correndo, dali a pouco chega o donzelo e a donzela. Tem que anunciar. Na boa lá. Eu estava vendo uma questão sobre, até gerou uma polêmica agora essas semanas que passou atrás. O Antônio Fagundes, o ator, né, estava aqui Sim. em Porto Alegre com um espetáculo e ele, desde que ele se considera por ator, ele sempre fez no horário do espetáculo dele. Sim. Ele é considerado por ser, se é Pontual. 8 é 8, não é Eu sou 7h55 nem 8h05. Eu sou assim. E ele não deixa entrar, porque nos teatros tem uma regra, né? Muita gente não segue, mas tem a regra de não Sim. deixar entrar depois porque atrapalha. E ele veio a Porto Alegre, falou isso, fez 2 espetáculos, acho que em Canoas até o primeiro. E aí gerou essa polêmica porque o pessoal comprou ingresso e muita gente chegou depois do horário e não pôde entrar. Né? E ele até diz, não, eu devolvo o valor do ingresso se quiser, mas eu não deixo entrar. Horário é horário. Horário é E as horário. pessoas- Para mim sempre foi. Criticando isso, sabe? É. Como se isso fosse algo Ruim. ruim. É. Só que eu também, eu compartilho Eu- dessa ideia. Se tu marcou um horário, é aquele horário, porque é sacanagem. Uma pessoa sabe? aqui da área governamental da cidade, ela sempre, eu aprendi com ela um detalhe. Eu estava no cerimonial, o cerimonial era às 8 da manhã, essa pessoa chegava 10 para as 8, porque era autoridade, podia chegar, estava chegando antes do horário, mas chegava 8 horas da manhã, ela só me olhava. Só me olhava. E eu sabia o que era. Não precisava ele mandar recado, pode começar, não. Só me olhava, eu sabia o que era. 8 da manhã começa o cerimonial. Esteja quem esteja. O resto é história. Então, isso aí são poucas pessoas também. Só que né? hoje em dia, se tu fizer isso, tem pessoas que vão brigar e vão falar contigo. vão, Então vão dizer, vão. mas
Sim. É complicado. É muito Bem complicado. complicado. Mas tá bom, a vida. Pessoas Aproveitando são que tu tá complicadas. falando, É, Jairo, que tu é brincalhão, Eu sempre fui. eu quero saber que o Jairo é uma pessoa, para quem não sabe, né? Uma pessoa que gosta de pescaria, bastante. Ah, esse aí é meu xodó. E diz que tu é bastante brincalhão nas pescarias. É. Eu gosto muito, não só eu, né? Eu e a esposa. Ela é minha parceira de pesca hoje. Ah, ela gosta Ela também. gosta, ela é apaixonada por pesca. Chega numa quinta-feira, eu digo, vamos dar uma saída, dar uma alinhada. Daí a gente fica 10 dias fora. No meio do mato, só nós dois pescando. Pescando, comendo uma carninha. Então, eu gosto muito. E isso é um É momento o de meu- relaxar, é né? o- Relax. Eu tenho dois lazer, né? Depois de tanta notícia que coloca no portal ali, tem que dar uma... Eu acho que o isolamento é importante. Tem Entendeu? que ter um momento. Um isolamento aí de 10 dias, ficar isolado um pouco é importante, né? Eu tenho duas paixões, que é a pesca, gosto muito da pesca. Olha, é impressionante. E é bom na pescaria? Sou bom na pescaria. Sou Ou bom. é papo de pescaria? Não, sou bom na pesca. Sou bom. Pego peixe pequeno, grande, médio, Que tiver... o que tiver, eu pego. Ela também. Ela é boa pescadora. E ela é que controla a pesca. Entendeu? Ela é impressionante. O pessoal me diz, mas como é que pode uma mulher gostar de pescar, né? Sim. E acampar. no meio do mato, acampar... 10 geralmente dias, não, tu ficar 10 dias isolado no meio do mato, não é fácil, mas é gostoso. E outro que eu sou uma paixão, é minha paixão, é bocha. Ah, é? Eu gosto, meu esporte preferido. E é bom. Sou bom na bocha. Sabe que eu fui aprender o ano passado, acho que foi ano passado, né, que eu aprendi bocha? Sou bom na Melhor bocha. Eu esse vi ano. o pessoal jogando, mas não fazia ideia Hoje, como é que agora, funcionava. nesse momento está acontecendo o sorteio de um torneio interno do Clube Gaúcho. São 62 participantes. O departamento da bocha do clube tem quase 200 filiados já. Bastante. Se vocês não conhecem, estão convidados para conhecer a cancha lá do Clube Gaúcho. É fantástico. É linda, linda demais. E aí tu costuma jogar assim em dupla? Dupla, quarteto e trio. Agora vai ser um torneio de duplas. Está acontecendo o sorteio nesse momento. Eu fui Quando eu aprender chegar em casa, Vai eu saber com acredito quem que eu que já saiba quem vai ser meu parceiro. Né? Ah, faz o sorteio da dupla. Da dupla. Ah, então tu não treina antes, não sabe? Não. Daquela Eu não sei velocidade. quem vai ser meu parceiro. Tá. Entendeu? Justamente porque tem os bons, Sim. os médios e os menos E médios. os que estão Tem iniciando. eu ali, tem eu. Eu tenho ali que mexer também, bem, tem eu. né? Tem eu. Sim. Mas eu tenho essa paixão. Eu fui aprender o ano passado com meu sogro. Meu sogro joga muita bocha, né? Teu pai ali, ele adora uma bocha. Mas Então eu fui aprender as regras jogando com ele lá e gostei, sabe que foi um esporte assim que eu gostei. porque, na verdade, ela também, a bocha te ajuda fisicamente, né? Tu Sim, faz sim. Tu caminha muito dentro da cancha, né? Então, é muito Tentei bom. dar uns tiros, quase Perfeito. arrebentei com a cancha, mas não, o balinho não pegou. Não acertou o balinho. Mas eu falei, eu vou praticar, eu vou melhorar. A pescaria, viu? A pescaria eu faço 2, 3 por ano. Pesca grande, né? Daí é uma pesca que eu vou longe para pescar. Agora, a pesca assim... Tem barco, né? Tem um barco. Tem barco, tem tudo. E nós ficamos sabendo que teve uma história aí. É, de tu fonte quase segura foi que me falou de que tu atropelado foi atropelado no teu próprio próprio barco. Como é que foi isso? Não, primeiro, na verdade, o rio estava cheio, nós estávamos com 3 barcos, 3 barcos. No fim de uma pescaria, fim de tarde, eu amarrei o meu numa árvore e os companheiros juntaram os 2 barcos deles, amarraram e colocaram na raiz de uma árvore. Em vez de colocar na árvore, colocaram no barranco, numa raiz. Como o rio estava cheio, e de madrugada começou a pressão da água e arrebentou aquela raiz e os barcos se foram embora. 10 quilômetros para baixo. De manhã cedo, nós levantamos. Tava só o teu. Eu estava estava lá, Sim. peguei o meu barco e fomos buscar. Atrás dos outros. Encontramos 10 quilômetros para baixo. Na volta,
eu dizia pro companheiro, cara, não vem do meu lado, o rio tá cheio. Vem atrás do meu barco. Não vem do lado. Não, eu quero ir conversando contigo. Vem atrás, não vem... Porque é muito perigoso, né? Sim. Porque quando o rio está cheio, vem muita árvore, tronco. Tronco junto. E eu vinha subindo e o cara do meu lado. Um pouquinho longe, mas ele continuou do meu lado. E eu peguei, o motor pegou, na verdade, pegou um galho, uma pedra, sei lá, me desnorteou, me tirou o manete da mão e o barco dobrou em direção ao companheiro. Mas deu uma paulada. Mas não chegou a cair na água. Não. Foi Mas só um susto. já numa pescaria, já afundei o barco. Com 5 pessoas dentro. Mas era tudo de colete. Ah, tá. E de noite. Pesca e em Rio gelado. Grande, geralmente. Hã? Tu pesca em Rio Grande, geralmente. O rio, não, o rio... De tamanho grande. Não, esse era pequeno. Pequeno. Mas era fundo, um rio fundo, né? À noite diz que é o melhor momento para pescar, né? Eu gosto de Melhor pescar de parte noite. De dia também é bom. Porque pega mais peixe, Pega os peixes mais. saem para comer. Se alimentam. Essa aí o companheiro, em vez de descer normal do barco, ele pisou na borda do barco. E o barco... Ah, E aí você foi pro fundo. Aí caiu todo mundo na água. Um gelo, Eu um imagino. inverno. Deixou todo mundo esperto. Todo mundo espertinho. Doideira, tudo doideira. Ah, mas esse gosta então. Mas Porque ele é vai bom. acampar e pescar no inverno. Quem? Tu? Eu vou dizer para vocês que eu já Eu achava saí- que ele ia mais pro verão, né? Não, Mas não. não tem mesmo. Eu já saí daqui um dia... Pra Com vocês- chuva, sem chuva? Eu sou doido, cara. Não, tu vive a vida, Jairo. Dando risada É lá. isso aí. Eu sou doido. Só tá faltando comprar agora um motorhome e sair por aí. 3 anos atrás, num Dia das Mães, Eu tô comendo, ó. eu perguntei para minha esposa, digo, tu quer um presente de Dia das Mães? Já estava frio. Ou na Páscoa. Eu acho que foi na Páscoa. Não foi Dia das Mães. Quero. O que tu vai me dar de presente? Vamos dar uma alinhada, uma pescada? Vamos. E o frio? Digo, vamos embora. Bem, quando nós saímos de casa, estava 2,5, 2 graus. Quando nós saímos aqui da cidade. Imagina para a beira do rio. Chegamos às 10 da noite no mato, montar acampamento. Que legal, né? Uma doideira danada. De manhã cedo tu levanta, o gramado era puro Só gelo, gelo, o já. carro era puro gelo. Trincando. Ficamos bom. 10 dias, né? É Trincando. bom, Um friozinho. é bom. Mas é bom. Claro Não tem que é. pernilongo. Tu sabe o que mais mata nesse Brasil hoje? Você sabe o que mais mata no Brasil? Não A é o dengue hoje. trânsito. Não é o trânsito, não é... É o pernilongo. Claro. Maior transmissão de O doença. dengue, Infelizmente, o pernilongo. E o pessoal não tem cuidado, Não né? tem Seus cuidado. pátios, É. seus... Tem que cuidar. O que mais você quer saber aí? Bom, falamos de rádio, falamos Sim. do portal, falamos do mestre de cerimônia. O que tu tem planos que tu possa contar já pra gente aqui, adiantar aqui no programa Luciano Rodrigues Podcast, de expansão ou de melhoria para o portal Rádio Cidade? Bem, Tem novidades que vão vir por aí? Tem. Na verdade, eu gostaria de voltar com as lives, né? Que É uma das coisas que já... uma coisa que eu O fazia. pessoal estava pedindo já ontem. Já, quando tu já, fez, né? pede, todo momento estão pedindo, né? Mas pelo tempo de 20 anos do portal, eu acho que eu vou manter o portal. Eu tinha uma ideia, eu acho que não tenho nem ideia quanto tempo eu vou, né, ainda, mas eu gostaria que alguém assumisse o portal, entendeu? Então, de repente, eu vou começar a preparar alguém Para manter. para manter o portal. Então, mas vem coisa boa aí, muita coisa boa. Então vamos esperar, né, É. ao longo desse 2025. Vem coisa Novidades. muito boa aí por aí. E me sinto muito feliz, né? Claro. De estar com vocês aqui, uma alegria muito grande. E a gente grato por você ter vindo. Para nós também é uma Não satisfação. gosto de falar muito, né? Eu não acompanhei, Jairo, de perto, mas via o teu início do portal, acompanhava Sim. vendo as notícias, não como tu construiu, mas você já nos acompanha desde que a gente começou, né? Sim, Conhecendo a gente sim. dos eventos, e para lá e Sim, para cá, na sim. correria, sempre conversando.
Então a gente poder chegar nesse momento aqui que a gente está, de ter o nosso espaço, o nosso estúdio que ainda está sendo arrumado, né, formulado, enfim, e poder receber você para contar um pouco da tua história, tranquilo. É gratificante para mim, sabe? Muito gratificante. Essa parceria também te agradeço muito. E assim, ó, a gente chega na idade, né, e dá uma olhada para trás, eu gosto de olhar para trás também, dou uma olhadinha para trás e digo, meu Deus, como passa muito rápido o tempo, né? Tu tem que aproveitar todo momento. E parece que agora, nesses dias, o tempo passa ainda muito mais rápido. Mas daí tu olha para trás assim, tu vê, comecei lá, piazão, né, no meio de comunicação, e ainda estou aqui, 3 filhos criados, né, e tudo formatado. Então, tu tem que fazer esse tipo de avaliação. História, né? É uma Não, história. e assim, ó, a maioria das pessoas não sabe, mas o Jairo foi um dos apoiadores que a gente teve no início da nossa carreira. Não, mas O Jairo emprestava a câmera pra gente mas no início. A gente Isso- nunca esqueceu. Muita a gente cobertura de precisava, evento com câmera a gente do tinha só Jairo. uma, Tá lá, né? tá, Precisava de mais uma. Até eu ia perguntar para você, as câmeras estão lá. Estão guardadinhas lá. Né? Câmeras boas. Acho que eram boas. O Jair Claro sempre que foi sim. parceiro da gente, né? Nesse início ali. Às Aí vezes. comprei agora uma, como é que é? GoPro, né? Tá lá guardado, GoPro. E dá uma imagem aquela GoPro. Claro que dá. A tecnologia vai Tá cada vez mais moderna, mais né? moderna, né? Tudo mais facilitado, mas foi um prazer conversar com vocês, contar um pouco da história. E o portal está lá à disposição, né? De vocês aí. E da comunidade. Na verdade, eu sempre digo, o portal ele pode ter um dono, mas quem é dono, na verdade, é a comunidade. Porque Sem ela, o portal não há motivo, né? não tem por que existir, né? Não tem por que existir o portal. E às vezes eu fico olhando o portal, meu Deus do céu, quanta matéria, né? Em 20 anos, quantas mil fotos, quantas mil matérias, né? Então, isso é gratificante. O arquivo de tantos eventos. Quando tu olha assim, 1 milhão de... Eu às vezes, eu não E acredito. aquilo ali não dá para perder, né? Tem que Não, manter esse aquilo, acervo aquilo todo, fica arquivado, né? porque é muita coisa. Fica Não dá tudo para fazer que nem as arquivadinho. fitas. E esperar aí que 2025 a gente continue trabalhando firme em prol da própria comunidade. Claro. E desejar muito sucesso para vocês, porque eu vejo assim, vocês são jovens, né? Empreendedores, e é o que precisa. Santo Antônio precisa de gente assim. Nós precisamos de gente que faça história, mostre a história. E vocês têm essa qualidade, vocês têm esse material hoje aqui disponível, justamente para fazer história, deixar a história registrada. Né? A gente está começando e querendo, começando esse espaço e querendo abrir para que outras pessoas possam também estar aqui, né? Então não Sim. vai ficar reservado somente a nós, né? O intuito, quando a gente criou a produtora, é de sempre dar visibilidade aos eventos, às pessoas Sim. da nossa comunidade aqui de Santo Ângelo e também da região, né? A gente já teve trabalhos fora também, teve trabalhos em São Paulo. Então nosso trabalho já está indo longe daqui já. E o tudo que a gente teatro? vem fazendo. Teatro da mesma forma, né? Eu continuo, dei uma parada em alguns anos, porque viver só da arte é complicado, tu sabe muito bem, tem um filho. difícil. Né? A gente começou junto, eu e o Júnior lá, na época da Companhia Sarx, que foi onde eu te conheci pessoalmente, foi quando eu fui na tua casa, que tu morava no bairro São Carlos. Ali na Baixada. Lá. Na Baixada, Lá que eu te conheci pessoalmente. Sim. Antes. Comecei no teatro antes do rádio, né? Depois que eu fui pro rádio. E eu continuo, hoje mais como professor, né? Ensinando. Tenho minha companhia, que a gente faz os trabalhos, mas mais a questão de ensinar mesmo. Eu fui para esse lado, gosto de dar aula, gosto de ensinar, gosto de formar novas pessoas a se desenvolverem, porque o teatro não é só para ser ator, né? É para se desenvolver, ajuda. Se Isso é bom. desinibir, né? Mas estamos aí, na Finamília nós estávamos também fazendo, agora apresentei. E vamos seguindo. Sempre as duas coisas tentando conciliar, né? Eu também tive sempre essa visão que quanto mais tu ajudar as pessoas, né? Eu acho que o amor, a solidariedade, isso é muito importante e é fundamental. Eu sempre fui pensativo nesse lado, que tu tem que ajudar o teu semelhante, tem que mostrar, tu tem que trabalhar, tem que ganhar, Sim. mas também tem o lado humano, né? Sim.
Eu, se puder ajudar alguém, se alguém quiser ser locutor, quer cerimonialista, eu estou sempre aberto aí para auxiliar e ajudar. Né? Eu sempre pensei assim, Jairo, se eu posso, né, com o meu conhecimento, mudar a vida de uma pessoa, e eu já tive provas disso, Sim. que eu sempre conto onde eu vou, principalmente quando eu falo sobre teatro. Eu tive um ator meu numa escola que eu dava aula, que ele, se eu não tivesse chamado ele de uma forma meio estranha, assim, meio grotesca, para entrar no teatro na época, hoje ele talvez nem estivesse aqui para contar as histórias dele. E ele veio, depois de uns 2, 3 anos, ele veio me contar essa história, me dizer, ó, graças a você que me colocou lá no teatro, que eu olhava aquilo lá e achava sem fundamento, ele disse assim, tirava sarro de vocês, né? Chamava vocês de tudo e mais um pouco, porque teatro, né, de uma época ali que era só mulher que fazia, quem fazia era homossexual, que era isso, que era aquilo. E aí ele tinha um grupinho lá que andava com ele, aqueles grupinhos que hoje ele disse assim, muitos estão ou no cemitério ou presos. Sim. E eu estou aqui trabalhando, tive uma outra cabeça, uma outra visão. O que tu me ensinou lá, eu pude me desenvolver para o comércio, para onde eu trabalho hoje, a minha profissão que eu tenho. E eu vi que o teatro é muito mais do que o que eu imaginava quando eu estava com o meu grupinho lá. Então isso para mim foi uma satisfação quando eu escutei dele, sabe? De poder ter transformado. E na comunicação a mesma coisa, se eu puder ajudar, mostrar, dar visibilidade, contar essa história, é o que me deixa feliz. Eu vejo o Júnior, né, trabalhando com a Burzum ali, né? Quanta gente ele ajuda, tem vontade de fazer a transformação das pessoas, né? E algumas ele consegue, e eu acho importante, né? A cultura é importante. Que é tão pouco valorizada, né? Não Infelizmente. Isso me dói na alma. Infelizmente. Eu sei. A gente tem tantos valores aqui. Semana até eu conversei com o Quanto Júnior. isso é complicado. Conversei com ele sobre essa questão, né? Quanto artista a gente tem aqui de todos os segmentos. E Nada lado é cultural explorado. destaca zero. E isso não é de hoje, né? Não, eu tô não é. 20 Não, anos não. no teatro, 20 anos fazendo teatro em Santo Ângelo, e o que eu já vi, assim, a falta de valorização, e até hoje muda governo, entra governo, e não Não há a questão da pasta do teatro não muda. É. Não muda. Ah, do teatro não, da cultura não muda. cultura Sabe? Então é complicado. complicado. Eu quero até chamar o Júnior para participar aqui do episódio do podcast para a gente debater essa questão da cultura. É importante. Porque tem muitos fatos, muitas coisas que inclusive já aconteceram no início desse ano, que a gente vem lutando ali, tentando transformar, e tu encontra um empecilho mesmo com a comunidade da cultura. Os próprios artistas não se mexem, não se movimentam, sabe? Estão sendo prejudicados, mas estão acomodados ali, né? Mas enfim, é assunto para outro programa. Outro programa aí. E Mas olha, o tempo correu, hein? quero te agradecer mais uma Eu vez que Jairo, agradeço vocês. pela tua presença aqui hoje. Muito obrigado mesmo. que agradeço. Nosso segundo episódio. Espero que vocês em casa tenham gostado aí desse programa. E isso, não se esqueçam de comentar, compartilhar. Compartilhe com os amigos, dá uma curtida ali, né, o famoso like, porque isso aí faz uma diferença no YouTube pra gente. Lembrando que a gente também está no Spotify, né? O primeiro episódio já está lá e esse também, estamos no Spotify com imagem. Então você não escuta só o áudio, você vê a gente pode assistir também. Mas se você quiser, lá tem a opção só áudio também. Tem, né? Não tem problema nenhum. Então estamos no Spotify, RDF TV no Spotify para você achar. Ou o programa Luciano Rodrigues também você vai achar lá no Spotify. E aqui no YouTube o canal, né? Se você não é inscrito, se inscreva, né? E logo vamos ter aí os cortes, que são aqueles trechinhos também, vamos ter no Instagram, também vamos ter. E quando as lives forem ao vivo, quando a gente começar ao vivo, também vamos ter aí no Instagram ao vivo para você acompanhar aqui os bastidores, tá? O que acontece aqui enquanto a gente está fazendo o programa. Então, e o nosso site também está chegando aí. Em breve teremos o site ativo já, né, da RDF para você acompanhar tudo que a gente faz. E vamos mandar um abraço pro pessoal do portal, né? Que vamos transmitir. E o pessoal do portal Rádio Cidade, que esteve com a gente até agora, né? Muito obrigado aí pela sua audiência, né? E acompanhe aí as notícias sempre em primeira mão e também as lives que eu acho que vai continuar aí, sem dúvida nenhuma. O Jairo vai continuar fazendo as lives aí, principalmente se nevar esse ano em Santo Ângelo. Será que neve? Será que vai cair neve? Não, acho que não. Eu saí com um casacão. O pessoal está na manhã, expectativa da neve, que até caiu, né, na nossa região aqui no Rio Grande do Sul. Hoje de manhã eu saí com um casacão. Em pleno outono, né?
E agora de noite de novo. Mas pelo frio que tá Torcendo fazendo, podia. Que venha, né? Não, que esquente. Não, mas podia, né? Porque faz muitos anos que nevou em Santo Eu André, lembro, né? eu lembro. Lembro da neve. Minha mãe não deixou. Eu nem- consegui ver, A achar minha uma mãe foto. não deixava nós sair da cozinha, por causa do fogão Achar a uma lenha, né? foto dessa Sim, época. sim. aí. Para não morrer congelado. Mas então tá, Jair. Mais Tá uma bom, vez, obrigado, obrigado. queridos. Viu? Grande abraço, sucesso sempre Da aí. mesma forma, eu Muita desejo saúde. para vocês, tá bom? E é isso aí, gente. Vamos embora então, né, Priscila? Vamos. Obrigado pela tua participação mais uma vez aqui me ajudando na co-apresentação. Eu que agradeço. Lembrando que segunda que vem, 20 horas, estamos aqui de volta com mais um entrevistado e muitas informações, bate-papo dinâmico assim para você. E se você se você tem uma empresa, lembrando, entre em contato com a gente aí para patrocinar, que a gente precisa de patrocínio para manter esse programa no ar, tá bom? Valeu, grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.